A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o seu irmão em Cristo, irmão Edson. Estamos dando continuidade nos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando esse trimestre, o primeiro trimestre de 2018. Nós estamos falando da supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. E nós estamos na lição de número... A nossa lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 12. A nossa lição de número 12, nós vamos tratar do assunto onde é a nossa última lição do nosso trimestre. A nossa lição, ela nos traz um título, Exortações Finais na Grande Maratona da Fé. Tá certo? Então, na nossa lição de número 12, nós vamos estarmos estudando aí falando sobre a exortação final na grande maratona da fé. Então, vamos andar em toda a nossa revista, em toda a nossa aula, número 12, afirmando aí esta maratona da fé. Tá? Já me identifiquei, que eu sou seu irmão em Cristo, Edson, mas aí no nosso canal, aí no YouTube, você irá nos encontrar com este nome aí, Alba Edson Gomes Livramento. Mais uma vez, eu venho aqui pedir com muita humildade que você inscreva no nosso canal, nos ajude a divulgar esse trabalho. Esse trabalho é feito aí com muita dedicação para os nossos estudos. Né? Tem muitos trabalhos superiores ao meu aí no YouTube, mas ajude o nosso trabalho. Eu acredito que Deus vai te recompensar, tá certo? Deus vai te recompensar. Então inscreva no nosso canal e assistam as nossas aulas e será uma bênção, tá? Todas as outras videoaulas aí, as outras 11 videoaulas anteriores a esta, está aí no nosso canal. Você pode estar clicando, curtindo cada uma delas e assistindo aí para a honra e a glória de Jesus Cristo. Muito bem, vamos ao nosso texto áureo. O nosso texto áureo nos diz o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus capítulo 12 e o versículo 1. Então, o nosso texto áureo está aqui nos propondo uma carreira, tá? Nos propondo uma carreira que nos foi proposto. Mas para que esta carreira ela seja concretizada, ou ela tem um início, ela tem um meio e ela consigamos chegar no final, precisamos de termos alguns cuidados durante esta caminhada. O texto áureo, que é o texto central da lição, tá certo? Está dizendo que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, testemunhas estão ao nosso redor, tá certo? Então, nos propõe aí que deixamos todo o embaraço e o pecado que de
perto está de nós. Nós estamos rodeados destes embaraços. Então, o textuário está dizendo, a leitura está dizendo que nós deixemos isso, tá certo? Deixemos tudo isso e corramos com paciência. Corramos com paciência. Quando está pedindo para correr com paciência, não é que a carreira é devagar. Não é a paciência de ser a carreira de ser lento. Não. É uma paciência de termos cuidados. De termos cuidados destas coisas que estão de perto. Que tão de perto nos rodeia. Que são os embaraços e o pecado. E outras mais coisas que nós conhecemos e vamos estar falando. Então corramos com paciência a carreira que nos foi proposta, que nos está proposta, a carreira que nós abraçamos, que é a fé. Então precisamos correr com paciência. Muito bem, a nossa verdade prática também nos diz, assim como um atleta, o cristão corre a grande maratona da fé. Tá certo? Então, um atleta, ele tem uma meta. Ele tem uma meta, ele tem uns preparativos para essa meta. E assim como este atleta, o cristão, também ele corre também uma maratona. Só que a nossa maratona é da fé. A fé que não pode se desfalecer. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por esse motivo, nós temos que atentar para esta fé. Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Hebreus, no capítulo de número 1, e o versículo do 1 ao 8. Depois o capítulo de número 13, versículo 15 ao 18. Tá certo? Vamos aí, não vou fazer a leitura aqui na nossa aula. Eu espero que os irmãos aí, os nossos queridos alunos, professores, já tenha feito, lógico, né? Porque o professor ele precisa ler para preparar a aula, e assim como eu creio que os irmãos já tenham lido. Se isso não aconteceu, procure aí um jeitinho para fazer, porque isso será de bastante proveito para o desenvolvimento da nossa videoaula aqui. Muito bem. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que, assim como um atleta, o cristão corre a grande maratona da fé. Tá certo? Então, aqui nós temos aqui, né, nada mais, nada menos do que a nossa verdade prática, que é o nosso objetivo geral, que é mostrar que, assim como um atleta, o cristão corre a grande maratona da fé. O atleta ele tem fé que ele irá alcançar aquela meta que ele colocou em todos os seus treinos, em todas as suas rotinas, as suas disciplinas durante o período de treinamento que ele teve para aquela maratona. Tá certo? Assim é o cristão. Assim é o cristão na carreira da fé. Precisamos de momentos de preparativos, momentos de estudo, dedicação na palavra, dedicação nas orações, na busca dos dons. Pois faz parte desta maratona. Faz parte dessa maratona todas estas coisas. Muito bem. No nosso, aqui tem um pequeno comentário aqui. Eu chamei de comentário do professor, mas aí na sua revista você vai ler como interagindo com o professor. Foi uma pequena modificação que eu fiz, comentário do professor, no caso meu, mas não é um texto meu, é um texto aí da revista, da Escola Bíblica. Você pode acompanhar, assim como todas as leituras que nós vamos ter aqui, quase todas elas estão aí na sua revista. Muito bem. Então, o comentário nos diz assim: chegamos ao final de mais um trimestre. Estudamos a Epístola aos Hebreus, uma carta que revela a superioridade de Cristo, do seu ministério
e da Nova Aliança. Ela foi escrita em um tempo e em seu contexto bem diferente do nosso, mas seu conteúdo é atual e nos ajuda a enfrentarmos os tempos trabalhosos, pelos quais estamos passando. Nesta última lição, estudaremos os 2 últimos capítulos. Esses nos exorta a correr a maratona da fé, sem recuar ou olhar para trás, pois em breve o nosso Senhor Salvador virá. Muito bem. Então, aqui um resumo, né, da nossa revista, digamos assim, do nosso trimestre. Quando o comentarista nos diz aqui que nós chegamos em mais um final, né, onde toda a carta tratou do assunto da superioridade de Cristo, do seu ministério e da nova aliança. Tá certo? Então nós vimos lá na nossa primeira lição, onde tratou, né, sobre a carta aos Hebreus e a excelência de Cristo. Segunda lição nós falamos sobre uma salvação grandiosa. Na terceira lição nós falamos sobre a superioridade de Cristo em relação a Moisés. Depois falamos também Jesus é superior a Josué, né, que é a quarta lição. A quinta lição, Cristo é superior a Arão e a ordem levítica. A nossa sexta lição, perseverança e fé em tempos de apostasia. Esta sexta lição aqui, amados, ela tem tudo a ver neste comentário aqui que o comentarista faz aqui no Interagindo com o Professor, que eu chamei de comentário do professor. Quando ele diz aqui que ela foi escrita em tempos e um contexto bem diferente do nosso, mas seu conteúdo é atual e nos ajuda a enfrentarmos os tempos trabalhosos pelos quais estamos passando. Tá certo? Estamos passando, sim. Naquela época a carta foi escrita para um povo que também estava passando tempos trabalhosos. Estamos passando tempos trabalhosos, na qual um dos tempos trabalhosos, um dos assuntos que nós passamos nos dias de hoje é o assunto da sexta lição, a apostasia. A apostasia é um dos tempos trabalhosos que nos enfrentamos nos dias de hoje. Muito bem. A nossa sétima lição vai falar que Jesus superior Jesus sumo sacerdote e uma ordem superior. Jesus sumo sacerdote e uma ordem superior. A oitava lição vamos falar sobre uma aliança superior. A nona lição, contraste da adoração da antiga e nova aliança. 10ª lição, dádiva, privilégios e responsabilidade na nova aliança. 11ª lição, os gigantes da fé e o seu legado para a igreja. Tá certo? E agora, a última lição do trimestre, que é a de número 12, essa lição que nós estamos lendo, onde vai tratar da exortação final na grande maratona da fé. Muito bem. Então, vamos à frente. Estarei explicando esta nossa lição de uma maneira bastante clara, objetiva, né, para o nosso entendimento. A introdução da nossa lição nos diz assim: os 2 capítulos finais da carta aos Hebreus constituem-se como um dos mais fortes apelos exortativos de toda a epístola. Quais são esses apelos? Muito bem. Olha, essa exortação é que cada um corra a maratona da fé. Olha, a maratona da fé está aí em destaque, destacados aí com esses hífens aí. Então, podemos ver que essa é a exortação, um apelo exortativo da epístola, de toda a epístola. Está falando sobre que nós devemos corra a maratona da fé que está proposta. Então, essa maratona
da fé que está proposta. Então, esse é o assunto que nós o desafio que a nossa lição irá tratar hoje. Olha, o capítulo 11, o autor havia falado das promessas de Deus como o alvo a ser alcançado. Agora ele coloca o cristão dentro da maratona da fé, correndo rumo a essa meta. Tá? Então, agora ele está colocando o cristão dentro dessa maratona. Ou seja, você se inscreveu, você está agora no processo. Você é um dos dos maratonistas. Um dos maratonistas. Tá certo? Então, de quê? Da fé. Tá? Então, esse maratonista tem que correr rumo à meta, rumo ao ponto final. Tá? Então, como cristão, estamos nesta maratona e estamos correndo rumo à meta final. Olha, esta imagem aí nos mostra aí a realidade de um maratonista, tá certo? Ele passou por um processo aí de preparativos, vamos falar sobre isso já, tá certo? E ele agora está no grande dia, está correndo para chegar ao final. Nós vemos aí, com muito esforço físico, eles estão aí para alcançar o prêmio, ou para chegar na meta que lhe foi proposta. Qual foi a meta proposta para esse maratonista? Não sei quantos quilômetros foi proposto para ele chegar, e cada um deles aí tem uma meta. Um sabe que não vai chegar em primeiro lugar, tem os que estão disputando aí o primeiro lugar na linha de chegada, mas tem os que estão buscando melhorar o seu circuito, tá certo? Que ele fez anteriormente, como que está a sua performance. Então, tudo isso o maratonista, ele avalia tudo isso. Então, mais ou menos, ele tem uma meta. Quando ele passar a linha de chegada, ele sabe mais ou menos como que ele vai passar, como que ele vai chegar. Então, essa é a proposta da aula. Essa é a proposta do autor da carta aos Hebreus, comparando, fazendo esse contraste entre o maratonista, tá, e o cristão. Né? Todos dois têm uma meta para chegar. Tá certo? Eu acho essa explicação bastante boa para o entendimento nosso. Olha, como toda corrida é preciso fazer os preparativos necessários, e isto é uma razão de ser. Toda corrida, especialmente a maratona, demanda algum tipo de esforço e sofrimento. Tá? Toda corrida, especialmente a maratona, demanda um tipo de esforço e sofrimento. Por quê? Por quê? Olha esta imagem aí. Esse maratonista, ele está fazendo aí bastante esforço no seu treino. Ele está treinando, né, para uma meta, para uma prova. Então, ele precisa dar o seu máximo para ele saber como que vai ser no dia da sua corrida. Muitos deles fazem o circuito, né, corre pelo circuito 1, 2, 3 vezes, avalia o tempo que ele gastou, avalia a sua performance, o seu porte físico, todo o seu processo eles avaliam, né, em cada situação de tempo em relação à distância na qual ele está caminhando. Assim é o cristão. Precisamos, amados, a cada momento fazer uma autoanálise, uma autoavaliação da nossa vida com Deus, da nossa maratona, nesta caminhada da fé.
Como que está? Como que estou evoluindo? Como que está? Estou lendo, estou buscando a leitura da palavra de Deus, estou jejuando, estou consagrando, estou tendo uma intimidade mais com Deus em relação o início da minha maratona. Como que está isso? Como que está? É uma autoanálise que temos que fazer, cada um de nós. Então aqui, ó, nesta imagem nós temos aí a largada, né, de todos aqueles que estão participando da maratona. Então, nesta linha de largada, podemos ver aí que muitos participam, tá certo? Mas na linha de chegada nós vemos aí que poucos chegam. Então, é uma reflexão fantástica para o entendimento nosso, né? Comparando aí o cristão. Olha, o sofrimento aparece como algo intrínseco da corrida, já que ela exige uma vida disciplinada. Todavia, nada disso deve servir de desmotivação, já que estamos numa pista onde outros, bem antes de nós, também já trilharam. Tá certo? Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que esta pista ela não é desconhecida, ela é uma pista que muitos já trilharam por elas, embora precisa de ter um esforço intrínseco, ou seja, um esforço físico bastante intensivo, ela não é impossível. Precisa de que seja exigência, seja exigido, ou seja, que tenha exigência de uma vida bastante disciplinada. Isso é verdade, mas não é impossível de chegar no final desta maratona. É isso que o autor da nossa lição, o comentarista da nossa lição, está propondo, está dizendo aqui. Ele está dizendo, ó, muitos já trilharam por esses caminhos. O caminho, antes de nós, muitos já trilharam por esse caminho. O caminho é conhecido. Existe dificuldade, isso é verdade. Precisa de ter disciplina, isso é verdade. Mas não é impossível. É possível chegar. Então, amados, até aqui chegamos aqui na nossa introdução. Até aqui nós falamos aqui da nossa introdução e nós temos aí um apanhado geral aí do que vai acontecer aí na nossa aula. Muito bem, agora nós vamos ao nosso primeiro tópico da nossa aula. O nosso primeiro tópico da nossa aula nós vamos tratar sobre a corrida proposta. A corrida proposta. Então, e nesta aula nós temos aí nesse tópico, primeiro tópico, nós temos eu dividi aí em 3 subtópicos. Eu fiz a divisão aí em 3 subtópicos, na qual está aí na nossa revista. Eu só dei uma organizada aqui para o nosso melhor entendimento. Não que na revista esteja desorganizado, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que eu separei aqui de uma maneira mais objetiva para nosso entendimento e para a distribuição da nossa aula. Onde o primeiro subtópico nós vamos falar sobre o exemplo dos antigos, o segundo subtópico vamos falar sobre o exemplo de Jesus e o terceiro subtópico o exemplo da igreja, tá? No nosso primeiro subtópico, o exemplo dos antigos. Então nós vamos falar o seguinte, olha o que está escrito aí, acompanha aí na sua revista. Acompanha aí na sua revista. Nós vamos falar sobre a corrida proposta. O exemplo dos antigos. Olha o que está escrito aí. Ó. Muito embora o autor fale sobre o futuro. Muito embora o autor fale sobre o futuro, né? Então, ele está falando aqui, o autor, sobre o futuro. O que é esse futuro?
e é o mundo vindouro, o mundo vindouro. Nós vemos aí, nós podemos observar lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 1, né, que está falando lá sobre o novo céu e a nova terra. Então este é o mundo vindouro, na qual a nossa lição está falando. Quando está falando falando sobre o futuro, ele está falando da linha de chegada do cristão, da linha de chegada, do final, né, a vitória no final. Ó, ele o faz com um olhar no passado. Então, para chegarmos na linha de final, precisamos ter aí um certo cuidado, tá certo? Um certo cuidado. Esta imagem, ela nos diz assim, ó, se quisermos avançar em liberdade na vida cristã, temos que concluir o nosso passado. Temos que concluir o nosso passado. Isto pode ser necessário nas seguintes áreas. Então aí nós temos aí ele fazendo, né, esta pessoa que está fazendo essa análise, essa reflexão aqui desta imagem, está fazendo um checklist. Tá certo? O que é um checklist? É uma autoanálise. É o que nós falamos aí no nosso comentário. É uma autoanálise. E ele está ticando aí sobre o seu passado. Como que está a minha adoração? Como que está o meu contato com Deus? Como que está a minha vida perante o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Como que está? Então, para eu fazer uma análise da minha linha de chegada, eu preciso desse olhar. Como que está? Por quê? Porque se isso não for legal, eu preciso voltar. Eu preciso voltar. Talvez eu não estou apto a participar da maratona. Tá certo? Talvez eu não esteja apto a participar desta maratona. E aí eu preciso fazer uma autoanálise e eu preciso dar fazer um check-up, né? Esta imagem nos mostra alguém, uma pessoa fazendo um autoanálise da sua vida, tá? E aí ele está mostrando que precisa de ter esta situação. Ele precisa estar mostrando isso para ele próprio. Ele precisa estar mostrando isso para ele próprio, que ele precisa fazer uma retrospectiva, uma autoanálise da sua situação, para que ele faça uma perspectiva para o futuro. Para o futuro, na qual está falando aqui, ó, muito embora o autor fale sobre o futuro, ele o faz com um olhar no passado, tá certo? Então, é isso. Na carta aos Hebreus, em Apocalipse, no capítulo de número 3, eu não lembro agora qual é o versículo, tá certo? Deixa eu ver se eu encontro qual é o versículo. Onde o capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3, versículo 21 de Apocalipse. Não é o versículo 21. Mas a gente diz o seguinte, que tem que olhar, conheço as obras, e neste conhecer, precisa a pessoa verificar onde caíste. Onde foi que caíste? Onde foi que caíste? Para voltar o primeiro amor. Para voltar o primeiro amor. Senão,
eu venho. Aí depois ele diz assim, olha, para que ninguém tome a tua coroa. Então, amados, é isso. Às vezes precisamos voltar. Precisamos fazer uma autoanálise e, se necessário, tem que voltar. Se necessário, tem que voltar para que seja corrigido. Seja corrigido o nosso passado, porque para chegar ao final da corrida. Muito bem, vamos à frente, vamos à frente. Olha, a grande nuvem de testemunhas, Hebreus capítulo 12, versículo 1, é uma referência aos heróis da fé, os quais ele se referira no capítulo 11, aqueles homens e mulheres de Deus do mundo antigo também entraram na corrida. Então, está fazendo uma referência aí, que aqueles homens lá no passado, homens e mulheres, na qual também lemos aí, fizemos aí a leitura bastante na aula anterior, aula de número 11, onde tratou desses assuntos, dos homens guerreiros que entraram para a história dos heróis da fé, não só homens como mulheres também, né, entraram nesta corrida. Ó, eles correram e correram tão bem que por esta razão tinha agora suas vidas como exemplo. Suas vidas e exemplos devem ser de motivação a todos que se propõem a entrar na corrida. Então, devemos sim buscar referências e motivações, sim, nas pessoas que têm referências para que chegamos nessa corrida. Olha, mostra aí, tá? Os heróis da fé, eles passaram, eles são as testemunhas, as nuvens, as grandes nuvens de testemunhas, tá certo? Que fazendo referência à sua raça, o seu heroísmo guerreiro de enfrentar esta carreira, enfrentar esta corrida, né? Nós conhecemos as passagens e aí a vida de mais ou menos cada um deles, que venceram, todos venceram, mas não foi fácil, isso é verdade. Tá, segundo subtópico aí, o exemplo de Jesus. No exemplo de Jesus, nós vemos aqui, o autor faz um apelo para que os crentes olhem para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Tá certo? Olha, essas palavras devem ser lidas a partir do contexto do primeiro século. O judaísmo, como uma religião milenar, possuía um sistema cerimonialista muito rígido. Esse ritualismo, quando contrastado com a fé cristã, ainda embrionária, gerou fortes conflitos. Olha, muitos crentes não demonstravam convicção suficiente para suportar essa pressão e, por isso, esses crentes abandonavam a nova fé ou voltavam para o antigo sistema que haviam abandonado. Tá certo? Então, está dizendo aqui que muitos não conseguia ter convicção, não demonstrava convicção suficiente para suportar a pressão. Tá certo? E quando nós temos dúvida, ou não temos assim uma fé, né, genuína, então nós não temos convicção. E aí o que acontece? Começa a enfraquecer. Então a carta aos Hebreus veio para isso, para alertar, para admoestar, para encorajar
aqueles crentes judeus que estavam passando por esse problema, por esta luta, por essas pressões, na qual precisavam destes conflitos, precisavam dessas correções. E aqui o autor aqui está dizendo que nós temos que tomar um ponto para olhar para Jesus, que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E ele está à destra de Deus, à destra do trono de Deus. Ele, de lá, ele está olhando para essa situação. E ele está intercedendo por nós na destra de Deus. Olha, o autor apela então para o exemplo de Jesus, que mesmo suportando a afronta, a vergonha e a ignominia, não abandonou a carreira que lhe fora proposto. Tá certo? Mesmo com todas essas afronta, vergonha, ignominia, ele não abandonou a carreira. Esta imagem nos mostra o sofrimento, irmãos. O sofrimento de Jesus. Os soldados romanos, irmãos, chicoteando. Uma coisa... Olha, irmão, isso aqui é uma coisa que jamais poderíamos suportar. Mas a Bíblia diz que ele sofreu, ele suportou, como uma ovelha muda, levada ao matadouro. Ele não abriu a sua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Ele suportou. Esta foi a carreira que foi proposta a Cristo. Mas por que Jesus fez tudo isso? Porque ele queria comprar um povo. Um povo. A Bíblia diz que ele se deu. Ele foi o penhor. O penhor de uma herdade. Ele se coloca como penhor de uma herdade. Ele se penhora. Ele se penhora. O seu sangue foi o penhor desta herdade. Qual herdade? A herdade que Cristo estava penhorando era a aquisição da minha e da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A aquisição da nossa alma. Por isso Satanás tem raiva. Por isso Satanás não concorda, não se conforma. Porque Cristo fez tudo isso para a salvação da minha vida, que estava lá no monturo, onde Satanás muitas das vezes faziam o que queria. Mas depois que conhecemos a Cristo, conhecemos o sacrifício do Calvário, demos créditos, olhamos para o seu exemplo, ele nos resgatou. Louvado seja Deus. Terceiro subtópico, o exemplo da igreja. Olha, a visão do autor em relação aos seus companheiros de caminhada é a mais realista possível. Ele não nega em nenhum momento desconhecer a realidade pela qual eles estão passando. Não nega a desconhecer a realidade pela qual eles estão passando. Todos precisam dar as mãos. Tá certo? Todos precisam dar as mãos. É assim, irmãos. Olha, a igreja ela precisa reconhecer o companheirismo de caminhada. Tá certo? Tá? A realidade que é possível. A vida realista. A vida realista. Isso tem que ser reconhecido. Não pode ser negado. Tem que conhecer a realidade pela qual todos passam. Mas precisam dar as mãos. É com união que nós chegamos. Olha,
O sofrimento é uma realidade implacável que os cerca. O sofrimento é uma realidade implacável que os cerca, que cercam nós, que nos cercam. Contudo, o seu apelo é que eles vejam o sofrimento por outro ângulo. Temos que ver o sofrimento por outro ângulo. A Bíblia diz, o que Jesus falou? Olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tá certo? Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Esta é a palavra-chave. Tem bom ânimo. Longe de ser um sinal de reprovação divina, o sofrimento é tido pelo autor como um instrumento pedagógico usado por Deus. Tá certo? Instrumento pedagógico. Nesta imagem aí, vemos aí umas crianças e uns professores, digamos assim, alguns instrutores, vamos chamá-los de instrutores, instruindo estas crianças, fazendo algo. Tá certo? Esse ensino é chamado de pedagógico, na qual eles estão passando por um momento de aprendizagem. É assim a vida cristã. Todo momento estamos aprendendo, né? Estamos na pedagogia do Senhor, na pedagogia de Deus. Mas este momento não é para nos reprovar, não é um sinal de reprovação divina. Este momento, muitos acham que são sofrimentos, e às vezes são treinos sofridos mesmo, de muita disciplina mesmo. É como trata o processo da corrida, da maratona. É um processo de disciplina, mas é tido como um aprendizado, como um instrumento pedagógico para o crescimento da vida espiritual. Tá certo? Por isso, ninguém na jornada da fé, quando surpreendido pelo sofrimento, deve esmorecer e abandonar a corrida. Tá? Quando você for cometido por alguns momentos que às vezes você acha que foi surpreendido por um momento que esteja sofrendo, não abandone, não esmoreça. Não esmoreça. Continue na corrida, porque você vai ser vitorioso. Muito bem. Vamos ao nosso segundo tópico. O segundo tópico, nós vamos tratarmos aqui do corredores bem treinados. Corredores bem treinados. Lógico, né? Se é corredor bem treinados, com certeza vão ter êxito na corrida, né? Vamos ver aqui. No nosso segundo, e aqui nós também vamos dividir em 3 subtópicos, na qual o primeiro tópico vai falar sobre respeitem limites, e segundo subtópico, mantém a mente limpa, e o terceiro subtópico, valorizam as coisas espirituais. Valorizam as coisas espirituais. Primeiro subtópico, respeitam limites. Respeitam limites. O que é isso? Vamos ver? Vamos lá. O autor lembra do limite a seus leitores. O autor lembra do limite a seus leitores. Acompanhe aí, amados, na sua revista. Tá? A leitura é a leitura da revista. Segundo tópico, primeiro subtópico, respeito e limites, tá bom? Acompanhe aí. Olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Olha, na antiga aliança, a pessoa impura não poderia entrar num recinto sagrado para adorar.
tá? Estamos aí vendo nesta imagem, né, os sacerdotes aí no lugar santo. Aqui é o lugar santo, no lugar santo. Eles fazendo aqui os seus ritos preparativos de trabalho para adorar, tá? Então aqui na antiga aliança a pessoa impura não podia entrar num recinto sagrado para adorar. A pessoa impura não podia entrar aí. Este ambiente era só dos sacerdotes. E no lugar santo dos santos, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Não é este lugar, é um outro lugar, que nós já estudamos sobre ele, já falamos sobre ele. O sumo sacerdote entrava neste lugar uma vez por ano para oferecer sacrifício. Olha, o pensamento se volta aqui, porém, para a prática da santidade e da moral. Corredores bem treinados respeitam limites. O que é isso, amados? Vemos aí muitas pessoas que não respeitam limites. Por quê? Porque não observaram a caminhada, não treinaram, não tiveram treinamentos para permanecer na corrida. E aí o que acontece? Sai atropelando, passando por cima de limites, né? Não olhando para as regras da corrida. A regra da corrida. Tem regras que nós precisamos seguir. Não vamos entrar muito em detalhe deste assunto, mas é só para o nosso entendimento aí da nossa aula. Vamos à frente. Segundo subtópico, mantém a mente limpa. Olha, cuidado, está em destaque aí, tá? Está em destaque aí. Olha, cuidado, que deveria ter a fim de que ninguém se prive da graça de Deus. Cuidado, que deveriam ter a fim de que ninguém deveriam se privar da graça de Deus. Olha, esta imagem nos mostra aí, vamos ler aqui para depois a gente explicar a imagem. Ó, e de que nenhuma raiz de amargura brotando-vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Raiz de amargura. Olha, estas imagens aí. O que você, amado, olhando para a leitura, que nos diz assim, olha, está em destaque, cuidado, que deveriam ter a fim de que ninguém se priver da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Olha, esta primeira imagem aqui, ó, nos mostra, né, uma cabeça onde tem um cérebro. A mente comanda e molda o cérebro. A mente, ela comanda todo o pensamento no cérebro. E quando ela maquina e desce ao coração, aí começa a brotar a raiz de amargura. E estas raízes de amargura é que perturba a mente. O coração fica perturbado. E aí muitos se contaminem. Olha, esta segunda imagem, onde nos mostra as raízes que foram criadas. Elas foram criadas, né, porque ela brotou lá na mente. Ela primeiro recebeu na mente. Esta mente deixou este pensamento
descer para o coração, e aí ela brotou amargura. E aí o resultado foi criar raízes que perturbassem, raízes amargas, raízes de amargura. E aí dominou o corpo. Vocês observem que o corpo agora está sobre, e não sob, está sobre as raízes. E podemos observar que as raízes já estão a uma certa altura da terra. Tá certo? Raízes de amargura foi brotadas. E aí perturbou todo o corpo. Por quê? Né? Primeiro foi brotado na mente. Então uma mente, quando ela não está limpa, acontece isso aqui. Por isso que o autor aos Hebreus, ele destacou ali, né, o autor, o comentarista da nossa lição, ele destacou ali a palavra cuidado. Cuidado. Tá? E ele usa um versículo da Bíblia que ele diz que ninguém que deveriam ter a fim de que ninguém se prevê da graça de Deus. Esse afim aqui é no sentido de ninguém querer, né, se privar da graça. Se privar da graça. Para que não venha no coração, a partir dos pensamentos, as raízes de amargura. Porque ela pode dominar o corpo e acontecer isso aqui que está acontecendo nesta imagem. Olha, Moisés havia advertido o antigo Israel sobre os males da idolatria e seu futuro amargo, a apostasia. Alguém contaminado com a erva daninha da apostasia, sem dúvida, contaminaria toda a comunidade. Conhecemos aí, né, um processo onde Josué teve um caso desse lá, né, e toda uma comunidade, uma família foi extirpada lá, né, na época por causa de um pecado, né, lembramos lá do pecado de Acã. Então, isso aqui é um caso onde está falando sobre apostasia. Brotou raiz de amargura, entrou apostasia, contamina toda a comunidade e vira um negócio, se torna como uma erva daninha. Precisa de muito remédio para matar quando uma erva chega numa plantação. Olha, a única forma de se manter livre deste mal era manter uma mente sóbria, limpa pela palavra de Deus. Dessa forma, era possível não permitir que o grupo fosse contaminado. Olha, um pequeno comentário aqui, o próprio Jesus diz assim para os apóstolos, que eles já estavam limpo pela palavra, tá certo? Quando nós nos limpamos a nossa mente, deixa a palavra de Deus penetrar na nossa mente, nós somos limpos pela palavra de Deus. Muito bem, olha, ninguém com raiz de amargura no coração consegue fazer com êxito a caminhada da fé. Corredores bem treinados mantêm a mente limpa, tá certo? Então, essa é a regra. A regra aqui não é a regra do jogo, mas é a regra do corredor. O corredor bem treinado, ele mantém a mente limpa. O corredor da fé, bem treinado, ele não tem tempo para discussão de coisas que não estão relacionadas à palavra de Deus. Ele não tem tempo para alimentar a sua mente com coisas que não glorificam a Deus. Tá? Porque ele é um corredor bem treinado. Terceiro subtópico. Valorizam as coisas espirituais. O autor exorta seus irmãos de fé a valorizarem as coisas espirituais. Se alguém está regredindo e voltando atrás, é porque não está dando o real valor à salvação recebida. Olha, muito bem, tá vendo esta imagem?
a esta imagem, esta pessoa, ele foi desprendido as correntes dos seus braços. Esta pessoa, ela com certeza, ele não regrediu, ele cresceu e ele está glorificando a Deus, embora está com as correntes ainda, porque ele está no processo de libertação, mas elas não estão mais presas. Ele está livre, ele já está salvo. Então, esta imagem está representando muito bem este exemplo. O exemplo vem de Esaú, filho de Isaque e irmão de Jacó. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Hebreus capítulo 12, versículo 16, é o ponto que está comentando. Tá certo? Olha, esta imagem aí mostrando, né, a irresponsabilidade de Esaú. Ele, como o primogênito de Isaque, ele tinha o direito de primogenitura. Mas, certo, conhecemos a passagem bíblica, que ele, né, não dando valor ao seu direito de primogenitura, chega Jacó com fome, e aí ele vende o seu direito, né, através de um prato de lentilha. Muitas das vezes, né, por qualquer prato, estamos ou queremos vender o direito, né, de cidadão dos céus. E aí não devemos ser assim. Não devem ser assim. Não hesitou em trocar o seu direito de primogenitura por uma simples refeição. Esse fato revela a mente mundana que ele possuía. A Bíblia diz que o Esaú, ele era mundano, ele tinha a mente mundana. E esta prática aqui revela, porque ele não deu crédito, ele não deu valor ao seu direito, o seu real direito. Ele não deu valor. Muito bem. A indiferença religiosa produz a apostasia espiritual e muitas vezes fica tarde para se arrepender. Muitas vezes fica tarde para se arrepender. Corredores bem treinados valorizam as coisas espirituais. Tá? Essa imagem aí mostrando aí a corrida da fé. Tá? Este atleta, ele com certeza representando um atleta bem treinado, ele valoriza a caminhada, ele está valorizando o seu ponto de chegada. Assim é a nossa vida espiritual. Temos que ser como um corredor bem treinado, valorizando as coisas espirituais. Muito bem, agora chegamos a mais um tópico. O nosso tópico de 3 vai falar sobre a corrida final exortações finais. Também dividido em 3 subtópicos, onde vai falar sobre valorizar a liderança, valorizar a doutrina e valorizar a adoração. Tá? Valorizar a liderança. Uma das exortações e advertência que mais se repete neste capítulo é feita em relação ao respeito devido aos líderes da comunidade cristã. Olha, o autor pede que os cristãos não se esqueçam do trabalho que os líderes espirituais realizam em prol deles. Tá? Muito bem. Fuja. Esta imagem aqui está nos dizendo assim, ó, fuja de um líder abusivo se você puder. Olha, deixa eu dar uma pincelada aqui, explicar isso aqui. Olha, devemos valorizar sim
os nossos líderes, as nossas lideranças, a nossa comunidade, as nossas igrejas, os trabalhos da igreja, aquilo que foi, as obras que nos foi proposta. Isso é verdade, temos que valorizar. Temos que valorizar. Aqui o autor, ele destaca aqui capítulo 13, versículo 7 de Hebreus, na qual dizem essa passagem, está dizendo que o autor pede que os cristãos não se esqueçam do trabalho que os líderes espirituais realizam em prol deles, tá? Isso, precisamos valorizar isso, porque o pastor, ele passa por alguns bocados, tá? E ele faz isso em prol da igreja, em prol dos cristãos. Mas existem muitas lideranças que abusam do seu poder de liderança e acabam sendo meio que abusivos da liderança. Graças a Deus não temos isso nas nossas igrejas, mas nós conhecemos casos, né? Conhecemos casos. E se não fosse assim, o assunto não vinha para a gente ler. Então conhecemos casos. Então aqui esta imagem, este anjo aí está agarrando aí na garganta de uma fera aqui, e ele está dizendo que é possível ele fugir da liderança desta fera. Muitas pessoas se colocam na posição de ser um líder feroz, um líder que não tem amor pelos seus liderados, e começa a usar a sua liderança como abusando da boa fé, da boa índole, abusando dos seus liderados, né? Então isso não provém de Deus. Então precisamos ter cuidado, né? Precisamos valorizar a liderança, sim, mas precisamos ter cuidado para que essa liderança não seja abusiva. Essa segunda imagem nos está mostrando aí, né, um verdadeiro líder, né, a responsabilidade de um verdadeiro líder em relação aos seus liderados. Eles precisam desta prática aí, orar, muitas das vezes, com muito choro, com muita dificuldade. Ele precisa, e ele faz isso, tá? Não é o caso do líder abusivo, tá? Mas o verdadeiro líder precisa realmente ser valorizado. Não ser venerado, mas ser valorizado. Muito bem. A natureza da missão a eles confiada pertence a outra dimensão, isso é, a espiritual. A espiritual. Então, a natureza da missão a eles, quem aos líderes, confiada pertence a outra dimensão, irmãos. A dimensão de uma vida espiritual, porque eles fazem isso, eles buscam muito, leem muito, buscam em prol da igreja, então precisam realmente de ser, né, reverenciado isso. Onde não há respeito pela liderança, prevalece a anarquia. Olha, os líderes não são intocáveis, nem tampouco perfeitos, mas devem ser honrados pelos trabalhos que realizam, bem como devem ser lembrados por isso, tá? Devem ser lembrados por isso. Olha, esta imagem aqui, talvez os irmãos acham, as duas próximas imagens que irei mostrar, talvez alguém ache que não tem nada a ver. Mas tem bastante a ver com a nossa explicação. Olha, a implicação da linha do tempo de uma vida do líder. Olha, a linha do tempo de uma vida do líder. 0 aos 10 anos, 30 anos, aos 40 anos, 60 anos, aos 80 anos. Olha o que diz, olha. Você, líder, tem limitações, marcas, sequelas, inseguranças e medo.
tudo isso tem na vida de um líder. O líder ele tem limitações, ele tem marcas, ele tem sequelas, ele tem inseguranças e ele tem medo. Olha, esta imagem aqui, que é uma das imagens que talvez os amados achem que não tem nada a ver, é uma imagem de uma liderança na sua posição de continência. Um soldado na sua posição de continência. Essa liderança aqui, ele está mostrando para os seus liderados que ele, naquele ponto ali, ele é uma liderança maior. Mas onde muitos acabam usando dessa liderança para ser abusivo. E quando isso acontece, não provém de Deus. Ele tem limitações, ele tem marca, ele tem sequela, ele tem insegurança e tem medo também. Mas ele se coloca numa posição de liderança. Esta segunda imagem, e é de um pastor muito conhecido da nossa denominação, não vou falar o nome dele, também representando aqui uma liderança, na qual existe uma liderança, dois tipos de liderança aqui, uma numa situação militar, na qual tem um gesto de continência, onde os liderados têm que respeitá-los, mas observando que existem limites, marcas, sequelas, insegurança e medo também nesta liderança. Na qual nós temos aqui esta segunda imagem aqui, deste pastor, e eu falo deste pastor porque o conheço. Então, é uma liderança em nível espiritual, na qual está sob, e não sob as mãos de Deus, e na qual Deus está com as suas mãos sobre a sua vida, e a sua vida está galgada nos preceitos da palavra de Deus. Também tem essa liderança limitações, também tem medo, também tem sequelas, também tem inseguranças, também tem medo. Mas a diferença é que esta liderança confia no Senhor. E todas estas coisas, todas essas limitações, marcas, sequelas, inseguranças e medos, elas serão superadas. Serão superadas como? Não por um coração arrogante, não por um coração de uma continência para dizer: eu sou o maior, eu estou aqui diante de vocês. Não, mas de uma liderança humilde, de uma liderança onde se destaca a humildade. E a Bíblia diz que os humildes verão a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essas são uma explicação em relação a linha do tempo na vida de um líder. O líder precisa destacar, sim, isso é verdade, mas precisa de entender a sua limitação perante, perante as coisas de Deus. Muito bem. Segundo subtópico, valorizar a doutrina. Olha, desde os primórdios, a igreja foi tentada a se desviar da verdade. Tá? Doutrinas falsas sempre estiveram à espreita, ou seja, às portas da igreja. Aqui não foi diferente. Em Hebreus não foi diferente. Olha, o certo é que o autor exorta os crentes a firmarem-se na palavra de Deus para que se manterem e não se enredarem para aquilo que era de natureza meramente material, ritual e externa. A palavra, irmão,
O segredo é a palavra de Deus. Tem que manter firme na palavra de Deus. O obreiro aprovado, ele tem a palavra de Deus como a bússola, né, de direção. Né? Esta imagem aí, ela nos mostra que é um obreiro aprovado, ele tem a bússola, a Bíblia. A Bíblia é a bússola que dá direção ao crente. Louvado seja Deus. Valorizar a adoração. O autor havia falado a exortação nos capítulos anteriores sobre o sistema de sacrifício levítico. A nova aliança torna totalmente dispensável tal sistema. Então, em Cristo, sob a nova aliança, os sacrifícios são de outra natureza e acontecem em outra dimensão. Jesus Cristo aí, né, em outra dimensão, a Bíblia diz que ele está à destra de Deus, intercedendo pelas nossas causas, então ele está numa outra dimensão. Quando era no sacrifício levítico, conhecemos os rituais do sistema levítico, como que era feito esse processo do sacrifício. Hoje não, temos o livre acesso de acessá-lo a Deus através da pessoa de Jesus Cristo, oferecendo os nossos sacrifícios, que são as nossas louvores e adoração. Louvor, adoração e ação de graça são forma legítima de sacrifício na nova aliança. O serviço a favor dos santos e a comunhão são também lembrados como uma poderosa forma de adorar a Deus. Tá? Então, hoje, através da adoração, do louvor, da ação de graça, são formas legítimas de adorar a Deus. Então, adore a Deus com o teu louvor, com a tua ação de graça. Adore a Deus com do teu método, né, diante de Deus, que Deus vai recompensar e vai ouvir a tua adoração. Muito bem. Estamos vendo aí um exemplo de adoração, onde uma igreja reunida aí, né, em continência, diferente da continência que nós acabamos de explicar, em continência ao Rei dos Reis. Provavelmente, ouvindo alguém explicando a palavra de Deus, alguém com limitações que nós acabamos de explicar, alguém que tem marcas, que tem sentimentos, que tem medo, que tem um monte de problemas, mas crê no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o autor e o consumador da fé. Por esse motivo, ele coloca todas essas coisas que são insuportáveis a ele nas mãos de Deus, e Deus é poderoso para dar graça. Por esse motivo, estas pessoas o adoram. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos agora em mais uma conclusão. Vamos concluir a nossa leitura dizendo o seguinte: nesta lição, vimos que o autor se vale de uma metáfora, a maratona praticada no mundo antigo, para, através dela, contrastar a grande corrida da fé. Então, quando alguns crentes devam sinais de cansaço e fadiga espiritual, o autor de Hebreus exorta-os a imitar os grandes campeões da fé. Então, a nossa conclusão nos diz que o autor da carta aos Hebreus, ele usa uma metáfora, né, da maratona no mundo antigo para contrastar a corrida da fé. Eu achei de muita avalia, de um sucesso muito impecável este contraste. Né? O apóstolo Paulo fala sobre isso, de uma riqueza espiritual muito grande para o aumento da nossa fé. Quando os crentes se desvanecem com cansaço, fadiga espiritual, então ele está aqui nos aconselhando, nos exortando a imitar esses campeões. Imitarmos esses campeões. Olha, ninguém vence uma corrida sem que, para isso, não venha de se sacrificar.
O sofrimento é inevitável. O sofrimento é inevitável. Mas o resultado alcançado por aqueles que ouçam, persevera, é infinitamente recompensador. Aqueles que perseveram, aqueles que ouvem, alcança, e isso é imensamente recompensador. Amém, amados? Chegamos em mais um final de aula. Que o Senhor possa nos ajudar e você possa ter êxito aí nas suas leituras, na leitura da palavra de Deus. Recomendo aos irmãos que estude bastante, é uma leitura de bastante proveito. Amém, amados? Que Deus abençoe e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. Fique na paz, fique na bênção, fique com Deus.